Oi, Léo, tudo bem? Fala, Marcos, tudo bom? E aí, pessoal? Hoje você foi o primeiro, hein, Léo? Tudo jóia? Vamos lá, deixa eu colocar aqui o tema da live. Hoje é live com convidado. Na verdade, convidada, né? Tudo jóia por aqui, Léo. Agora mais tranquila. Consegui ir no supermercado. Tudo bom, Adri? Oi, Rita! Tudo bem? Por que eu não faço no YouTube? Vou começar a fazer no YouTube. Vai ser agora a próxima etapa. Vou começar a fazer transmissão lá pelo YouTube, tá? Aí, se você... Acho que você já me segue lá, né, Léo? Se ainda não me segue, o link tá no meu... Tá aqui na minha bio, tá? Oi, Camille, tudo bem? Já vou chamar a Camille. Gente, hoje tem uma convidada especial, que é a Camille. Já vou chamar ela. Júnior, tudo bom? Oi, Nayane, tudo bem? Vamos lá. Oi, olá, olá, olá. Oi, tudo Boa bom? noite. Tudo ótimo, Ju. Obrigada pelo convite. Bem feliz de estar aqui Imagina, nessa eu noite. que fico feliz. Ainda mais hoje, né? Você acabou de me falar que tá fechando o carrinho hoje, né? Nessa loucura Sim. toda. Hoje é o último dia de vendas do curso. Domingo saímos na TV, na reportagem de pequenas empresas, grandes negócios. Então a gente está recebendo um volume gigantesco de pessoas. E agora, por conta também de toda essa mudança que todo mundo está fazendo na vida por conta do coronavírus, também tem muita gente me procurando aqui para falar sobre trabalho remoto. Estou aqui desenvolvendo uma cartilha para quem precisa se adaptar aí nesses dias para trabalhar remotamente. A gente provavelmente vai fazer alguma coisa juntas sobre isso também, né, Ju? Vamos. Então, tá um dia bem agitado, mas eu fiquei muito feliz e principalmente com a possibilidade da gente tratar essa questão aí do social media, assistente virtual, que gera bastante confusão entre as pessoas. Então, muito legal que a gente possa usar esse espaço para esclarecer isso também, né? E é muito legal. Isso que você falou, primeiro, assim, né? Obrigada, Carol. Então, olha só, isso que você falou a respeito do trabalho remoto é muito curioso, porque eu tenho recebido também muitas perguntas das pessoas. E aí, como que eu faço? Aí agora? Porque é algo tão assim que já está dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, e a gente vê que é da Exato. vida de milhares de pessoas. É incrível, Isso né? mesmo. Então, e aí eu fico, a gente dentro até da Orkana, a gente tem falado muito, inclusive divulguei, né, uma nota sua na semana passada, Sim. mas a gente tem falado muito da questão assim, da conduta mesmo, como se comunicar, como fazer um plano de contingência com os funcionários, né? Porque o pessoal é um mundo novo, né? Para quem está enfrentando aí esses dias de quarentena ou de quinzena, enfim, quer que seja, né? Mas Sim, a gente tá muito nessa pegada também. Eu acho que até é uma coisa bem social, assim, pensando em comunidade mesmo, da gente ir compartilhando essas melhores práticas mesmo, né? sim, eu liberei lá, eu comentei com você, né, um pouquinho antes, eu liberei uma aula minha lá no meu canal do YouTube, onde eu ensino as pessoas a usarem o Zoom, o Hangouts e o Skype Online, que daí não precisa nem instalar o Muito bom. aplicativo. Então, Claro. mostro, né, enfim, ali as funções principais para pelo menos o pessoal começar a se virar e entender, né, como é que começa, mas é muito mais que isso. Pelo menos o básico das ferramentas, assim, para não haver muita confusão esses dias, né? É isso aí. Bom, mas olha só, gente, o motivo da nossa live hoje é o seguinte. Muita gente pergunta, o que é um gestor de redes sociais? Ou o que é um social media? E o que é um Sim, assistente virtual? Eles fazem a mesma exato. coisa? Podem É. fazer a mesma coisa, né? E aí eu Eu falei, vejo não, também, até muito por conta da jornada assistente virtual da Anatex, que inclusive eu sei que abriu as vendas hoje.
Essa jornada assistente virtual dela é bem direcionada para assistente de marketing digital, né? E, enfim, muitos outros conteúdos que, na verdade, eu não conheço a fundo, até estou trazendo esse tema aqui, que muita gente também pergunta qual que é a diferença do que se ensina para o que a Anatex ensina. Eu não sei se, de repente, te fazem essa pergunta também, né? Mas acho muito legal a gente poder esclarecer hoje, assim. Mas a primeira coisa, para falar sobre isso, Ju, eu acho que, assim, a gente está falando de profissões absolutamente novas e que não deu nem tempo de amadurecerem ainda, né? Então, nem nomenclatura a gente tem direito ainda para as profissões, né? Então, pode ser que isso que a gente vai conversar hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, já vire uma outra coisa, né? Verdade. Então, esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. Não, e sabe o que mais que é super curioso, que também acaba gerando uma certa confusão? Esse ano o LinkedIn divulgou aquela lista das profissões mais que vão ter mais demandas em 2020. O primeiro lugar é o gestor de redes sociais. E se não me engano, o 12º é o assistente de redes sociais. Algo assim, eu não lembro qual que é a nomenclatura que eles utilizam. Mas que é ali onde se enquadra o assistente virtual, certo? Para marketing. Vamos começar então falando o que é assistente virtual, né? Eu tô vendo que tem várias alunas minhas aqui. Comentem aí, gente, para quem tá chegando a conhecer também, que serviços que vocês oferecem, que eu acho que essa é uma boa forma da gente ir também separando aí mais ou menos quem é cada coisa, né? Eu costumo falar de 4 áreas, Ju, na assistência virtual, que são as áreas que eu trabalho mais. De uns 2 anos para cá, eu comecei a observar esse movimento do mercado com relação ao marketing digital, e aí eu incluí ele como uma 5ª área. Mas então vamos lá: administrativo, financeiro, comercial, secretariado e marketing digital. Então, veja, o marketing digital é somente uma possibilidade entre tantas outras aí da assistência virtual, né? E aí, que tipo de serviços que presta uma assistente virtual? Então, é importante falar que a assistente virtual presta esse serviço de forma remota, então ela atende a diversos clientes trabalhando geralmente em casa. Então, já estamos aí em vantagem nesse momento, porque a gente já trabalha em casa, né? Prestando esse tipo de suporte aos clientes. Então, o administrativo, por exemplo, engloba desde fazer cotações para os clientes, tratar com os fornecedores, emissão de notas fiscais, enfim, criar uma apresentação em PowerPoint, diversas coisas mais ligadas ao back-office, processar relatórios, subir dados num sistema, parte financeira. Ela vai englobar. Inclusive, até, você falou essa palavra back-office, eu trabalhei a minha vida quase toda em multinacional, né? 20 anos trabalhando em multinacional. E esse termo de back-office é bem conhecido dentro das multinacionais. Ou seja, essa já não é uma nomenclatura nova. Então, assim, até a gente dica. Eu vi aí, né, como captar clientes. Uma das coisas que eu sempre falo a gente tem que observar algumas palavras-chave. Então, essa, por exemplo, de back-office é uma palavra muito conhecida dentro das multinacionais. Do corporativo, né? Exato. A captação de clientes está totalmente ligada à comunicação, né? A gente pode falar um pouquinho mais disso também depois. Então, na área financeira, desde fazer um fluxo de caixa do cliente, um controle financeiro, pagar conta, controle de contas a pagar, de contas a receber. Eu conheço assistente, por exemplo, uma aluna minha que o cliente contratou ela para ela lembrar ele de pagar as contas. Então, 2 vezes no mês, ela liga para o cliente e aí ela fica sentadinha conversando com ele enquanto ele entra para pagar as contas. Ela paga para isso. Porque esse é o caso de um cliente que não quis passar essa tarefa para ela, mas a gente tem muitos clientes que passam e que são os próprios assistentes que fazem toda a gestão dos pagamentos, né? Aí começa a entrar várias dúvidas do tipo, mas como é que eu acesso? Mas o cliente deixa, tem confiança, a gente vai conquistando. Eu escuto muito isso, sabia? Imagino. Eu escuto muito isso.
O cliente vai deixar eu mexer, como assim? Aí tem níveis de confiança e níveis de trabalho, que vai desde como essa assistente faz, de ficar ali no telefone enquanto o cara paga para não esquecer, até chegar num nível que o cara dá a senha para ela e ela mesma faz esses pagamentos, né? A área comercial é uma área que a gente tem observado uma procura gigante, Ju, que vai desde fazer uma lista mesmo de clientes para prospecção, a própria prospecção, geralmente telefônica ou até pelas redes sociais hoje, né? Na parte comercial, a gente também inclui o pós-venda e o suporte, que é o que a gente chama, e você deve tratar muito desse assunto também, do saque, né? Do saque 2.0 ou 4.0. Cada dia chamam de um jeito diferente. Eu já me perco aqui. Mas isso também eu coloco ele dentro da área comercial. Depois a gente começa a entrar na parte de secretariado, que vai desde a questão de agenda mesmo, cuidar da agenda das pessoas, e aí todo mundo, quando ouve isso, pensa, mas que absurdo, quem contrata alguém para cuidar da agenda? Gente, centenas de empreendedores e de empresários contratam pessoas para cuidar da agenda. Eu mesmo tenho minha assistente de agenda, porque quando a gente tem muitos compromissos, a gente precisa de alguém para ajudar a gerir isso, né? Então, também é um serviço bastante procurado. No secretariado, também engloba toda a parte de marcação de consultas, de marcação de horário, de confirmação, com toda essa parte bem de secretariado mesmo, né? Ufa! Que não vai morrer nunca, né? Porque... Não, pelo contrário. Pelo contrário, e eu tenho muito trânsito assim, na área da tecnologia. Inclusive, esse fim de semana participei de um hackathon, que é uma competição de tecnologia para desenvolverem soluções tecnológicas e conversando mesmo com o pessoal de programação, mesmo com os programadores. Puxei esse assunto, que eu sempre gosto de ouvir a visão de outras áreas, e a maioria foi enfática em me falar, não vai morrer, porque por mais que a gente tenha automações, que a gente tenha os sistemas para fazer praticamente tudo. Hoje, todos eles dependem de uma pessoa, um ser humano, para imputar as informações, né? Sim. Eu só esqueci de falar. E a gente fala muito, por exemplo, de learning machine. Eu não sei se essa linguagem é conhecida, né, por todo mundo, mas o que é? O learning machine é quando a máquina aprende com a experiência de uma automação. Mas ele não funciona se não tiver alguém por trás para decodificar tudo o que está acontecendo. Isso mesmo. Que aí entra nessa parte de saque 2.0, 4.0, também tem uma nova profissão que surge. E aí já vou deixar aqui uma polêmica. Aí, essa profissão é uma terceira profissão, ou esse vai ser o assistente virtual, ou esse vai ser o social media, né? Que é o curador de chatbot. O que são os chatbots? São esses chats automatizados, que na maioria das vezes a gente é atendido quando entra num site. Mas eles precisam também que alguém ensine se ele está dando a resposta certa, alguém confira, ele está dando a resposta certa. O que a gente pode melhorar nessa resposta para tornar ela mais humana, né? Então, precisa mesmo desse trabalho humano. Eu só esqueci de falar que também na parte administrativa tem um serviço que é muito interessante, bastante procurado, que é a parte de gestão de e-mails. Que é justamente responder os e-mails para empresas, profissionais, pessoas, enfim, que são contratadas para ficar ali respondendo. E aí a gente entra na parte de marketing digital. Que aí onde eu vejo o papel do assistente virtual dentro do marketing digital. Essa parte de atendimento ao cliente, então realmente quem responde, quem pode, né? Responder, fazer a interação ali, responder comentário, responder direct. A parte de agendamento de postagens, de pesquisas de conteúdo. Por exemplo, uma fisioterapeuta, que é cliente da Just, e ela contratou uma assistente virtual para fazer essa parte de atendimento ao cliente dela pelas redes sociais e também para fazer pesquisa de temas para vídeos que ela pode gravar para o YouTube. Muito legal. Então, isso se encaixa muito bem. Mas, lógico que a gente tem assistentes virtuais hoje que estão se especializando, por exemplo, em edição de vídeos. Então, elas podem editar ali um vídeo que vai para o feed ou que vai para os stories. Ou
eu tenho uma assistente que faz isso, a gente faz live aqui, geralmente sobe no Spotify como podcast. Ela entra aqui, baixa a live, passa pelo programinha lá, sobe para o podcast, publica, né? Muito legal. Então, eu vejo assistente virtual muito mais nessa parte operacional mesmo. Um outro serviço do marketing digital que a gente faz, que tem muita procura, Ju, é o contato com os leads. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa deixa seu e-mail ali, seu telefone, um formulário, dizendo que ela tem interesse em saber mais sobre um produto ou um serviço, cai lá para uma assistente virtual, ligar para essa pessoa, conversar, contar, qualificar esse lead, entender se esse lead realmente está ali interessado, colocar ele no funil de vendas para daí realmente entrar o marketing digital em si, né? Então, assim, essas são as áreas que eu gosto de falar. Até falando dessa, vamos pegar esse gancho aí, fazer até uma ponte de onde é que entraria um gestor de redes sociais nesse caso de um funil, né? Então, Bora. Aqui do lado de cá, o que a gente faria? A gente desenharia essa estratégia de quando os e-mails seriam disparados, com que conteúdo, de que forma, para quem, qual a estratégia que a gente ia utilizar para fazer a captação desses leads. Então, é uma parte muito mais estratégica, até para a gente poder desenhar todo esse fluxo e precisa do suporte de alguém. Porque, geralmente, assim, quem está fazendo a parte estratégica não vai fazer a parte operacional. Lógico que tem vários empreendedores que fazem tudo. Mas, gente, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Né? É muito difícil a gente conseguir dar conta de fazer tudo e fazer com excelência. Então, é um trabalho que complementa o outro. E você sabe que eu, na semana passada, eu fechei carrinho. E várias alunas que vão fazer parte agora da minha mentoria são alunas suas, que estão querendo se especializar. São assistentes virtuais. Exato. Esse é o caminho correto e eu trato muito disso, Ju, tanto no curso como aqui no Instagram mesmo, nas redes sociais. Gente, gestão de mídias é igual, por sinalzinho de igual a estratégia, né? Então, você como assistente virtual, você pode se tornar uma estrategista de mídias, um gestor de mídias? Pode, só que para isso você precisa se especializar. Então, qual é o caminho muito natural que eu vejo aqui nas minhas alunas? Isso foi pensar, aconteceu até comigo mesma. A gente começa como assistente virtual, prestando desses 5 tipos de serviço que eu falei aqui, prestando aqueles que a gente sabe fazer agora. A gente começa assim. E aí depois a gente vai lá, depois que a gente já atendeu alguns clientes, que a gente já sentiu o gostinho, que a gente já experimentou, que já entrou um dinheirinho no bolso, esse ponto para mim é muito importante, eu sempre gosto de trazer. Aí sim você vai se especializar. Então, se você quer trabalhar com mídias sociais, em coisas que não sejam esse operacional que a gente falou, precisa se especializar na parte de estratégia. Sabe por quê? Porque senão depois não vai ter resultado para o teu cliente. Exatamente. Não, assim, o curioso é o seguinte, as pessoas, eu vejo muito acontecer isso, que as pessoas começam a trabalhar com uma coisa, elas adquirem um determinado conhecimento, vamos supor, foi lá e fez o seu curso de assistente virtual, e acha que aquilo é o suficiente para se manter no mercado. E não, cada vez mais a gente tem que se aprofundar mais, a gente tem que estudar mais. Eu continuo estudando, tenho certeza que você continua estudando, porque o mercado ele é muito volátil. Gente, vocês veem agora esse negócio do coronavírus, que está colocando muita gente para trabalhar em casa. E há quanto tempo a gente vem falando sobre trabalho remoto? Sim, exato. Né? E agora que ele está chegando. É muita rapidez e realmente a gente tem que estar sempre se especializando, né? Eu sou muito a favor da gente se jogar no que a gente decidir. Então, decidi que quero trabalhar como assistente virtual. Posso não ter experiência nenhuma de mercado de trabalho. Posso nunca ter trabalhado na vida. Consigo trabalhar como assistente virtual? Consegue, mas fazendo ali, começando pelos serviços mais simples e depois aumentando o teu leque. Até acho que vai chegar um momento que você se especializa em algo, né? É muito sério, isso é uma responsabilidade muito grande, você dizer que você é um gestor de mídias sociais,
sendo que você não vai entregar depois, né? Você sabe que o meu caminho, eu fiz um caminho assim, meio que contrário, né? Porque eu nunca trabalhei como assistente virtual. Eu vim de uma experiência corporativa, trabalhei por quase 20 anos aí no corporativo. E aí, quando eu resolvi trabalhar de forma autônoma, que eu comecei a trabalhar como consultora, e aí eu fazia estratégias, planejamento de marketing, que é isso que eu contei para vocês, de fazer essa questão de funil é uma parte só, né? Mas o meu trabalho era pensar desde o offline, de feiras, eventos, pensar em Sim. calendários de feiras mesmo, do que ia acontecer naquele ano. E aí, dentro desse meu trabalho, eu comecei a fazer a sugestão que as pessoas estivessem online, que as empresas estivessem online. E aí começou, então você está sugerindo, você faz isso para mim. E aí, Legal. e aí eu falava assim, não vou fazer porque eu não sei fazer, eu estou fazendo outra coisa. E aí, sei lá pela terceira vez que eu dei a negativa, eu falei, cara, eu estou perdendo uma oportunidade de mercado, eu vou estudar isso. Vou aprender. E aí eu peguei algumas redes sociais para trabalhar de graça, para poder aprender. E eu falo muito isso. Então, assim, eu já tinha conhecimento de marketing, eu já tinha uma experiência bem ampla, mas eu não tinha conhecimento nisso. Então, eu falei, não, eu vou conhecer como é que isso funciona, vou pegando aos poucos, e daí, com o tempo, ele vai te trazendo uma robustez, né, Camila? E eu vejo também, Ju, e você até comentou esses dias um stories, né? Acho legal a gente falar disso também, nessa questão de ferramenta. Gente, nem assistência virtual, nem gestão de mídias sociais está diretamente ligada à ferramenta. Ferramenta, cada dia surgem, sei lá, 50 ferramentas novas. Então, se você se prende a aprender uma ferramenta, daqui uma semana está desatualizada, né? E sabe uma coisa? Olha, hoje eu estava conversando com a Rita, ela está aqui na live com a gente. Ela deu um exemplo que eu achei tão fantástico, e eu vou compartilhar com vocês. É assim, quando a gente começa a construir uma casa, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no alicerce, a gente tem que pensar em quanto tem que comprar de cimento, de tijolo, enfim, a gente tem que pensar na parte estrutural. Então, não adianta você, nesse momento, ficar pensando em comprar a torneira da pia. Porque a torneira da pia é lá na frente. Pode até ser que no momento que chegue é o momento de comprar a torneira da pia, lá, sei lá, quando você começou a construir, você pensou em colocar prateado. E na hora de colocar ali o acabamento final, você fala assim, cara, não tem nada a ver o prateado com esse lugar. Vai ficar melhor elaborado. Então, essa questão de ferramenta é fundamental o que a Camille falou, porque assim, a gente precisa entender, conhecer sim, quais são as ferramentas que vão ajudar a gente no dia a dia, mas não é começando pelas ferramentas. Primeiro você precisa entender como é que se trabalha, como é que funciona, o escopo do trabalho para depois se especializar em ferramentas. Até mesmo porque, se você for pensar, por exemplo, eu quero gerar um relatório para o meu cliente de alcance, de engajamento, de impressões, seja lá o que for. Eu tenho relatórios prontos para comprar. Sim, exato. Né? E as próprias ferramentas de gestão muitas vezes já trazem esses relatórios, né? A gente usa muito, agora a gente usa o MLabs, que é uma ferramenta de agendamento de postagens, tem um relatório bom, e a gente usa também o Ethos, que também tem um relatório bom. Lógico que aí com o tempo e o conhecimento, conforme você vai aprendendo ali sobre estratégia, você vai até desenvolvendo seus próprios modelos de relatório, né, Ju? Não, e esse post que você fez, acho que foi ontem, né, sobre ferramentas, eu não lembro o que foi, eu falei, cara, e é isso, porque quem te vende algo falando, como é que você colocou mesmo? Eu achei tão interessante a forma. A pessoa me perguntou assim, qual ferramenta eu uso para fazer gestão de Instagram? Era isso. Gente, é o Instagram que você usa. Não tem outra ferramenta para fazer gestão de Instagram. Exatamente. E aí, o que você precisa entender qual o seu papel dentro desse Instagram. Exato. Você vai elaborar a estratégia, você vai criar o calendário editorial para essa pessoa,
você vai dizer para ela em quais redes ela deve estar, com que linguagem, com que tipo de estrutura, com que tipo de informação, frequência. Então, quem vai determinar tudo isso e fazer um estudo sobre isso é o gestor de redes É o sociais. gestor de mídias. Agora, ele até pode chegar na parte operacional, o gestor, né? Uhum. Mas, Principalmente quem está começando na carreira, né, Ju? Muitas vezes vai começar criando toda essa estratégia, desenhando esse calendário e ele mesmo vai fazer os posts, né? E uma coisa que eu falo muito é assim, as pessoas me perguntam bastante, Camille, eu preciso saber de Photoshop, preciso saber de Illustrator. Não, você não precisa. Mas conhecer algumas ferramentas básicas, eu mesma uso Canva, e o Canva super funciona para mim. Super resolve. Ele resolve e vai, entendeu? Vai bem, você cumpre o seu papel. Mas é legal você saber pelo menos alguma ferramenta que te dê esse suporte. Porque quando você está começando, ter uma complexidade de estrutura e de pessoas ali envolvidas no seu trabalho vai te custar isso aqui. E aí vai custar mais para você chegar lá na frente e rentabilizar o seu trabalho, né, Camila? Exato. Porque também, eu não sei como é que você aborda essa questão de valores. Uma coisa que eu sempre recomendo tá começando, começa com valores menos expressivos, para depois você ir galgando sempre andares maiores, né? Eu me lembro comigo, quando eu trabalhei como assistente virtual, porque, para quem não conhece, minha história é essa, né? Eu trabalhava como gerente de loja no varejo, não aguentava mais, precisava de mais tempo livre, precisava ter qualidade de vida. Saí do shopping, larguei a carreira, descobri a profissão de assistente virtual lá em 2015, lendo um livro. Não tinha praticamente nada sobre ela aqui no Brasil. Fiz pesquisas sobre a profissão no mundo todo. A partir disso, criei meu material e comecei a me vender, a prospectar aos clientes. Esse foi como eu comecei aí nessa coisa de assistência virtual. Eu me lembro a emoção que foi quando eu consegui aumentar o valor da minha hora, porque exatamente eu comecei com um valor de hora e 6 meses depois que eu já tinha um know-how maior, eu já tinha atendido mais clientes, eu já tinha um portfólio, eu já tinha cases para mostrar. Você tem uma história para contar, né? Exato, eu consegui aumentar o valor da hora. Então, mesmo lá no curso a gente tem uma planilha, a pessoa preenche ali, bem simples, já sai o valor que ela deve cobrar pela hora. Mesmo lá no curso, a recomendação é, ok, esse é o teu valor ideal de hora. Mas pense que você está começando, então vamos dar uma adaptada aí até você conquistar realmente um portfólio, que eu considero, ainda alguém perguntou ali como captar clientes, né, no comecinho, quando a gente entrou, eu considero a forma mais eficaz de captar clientes, você ter um portfólio. E é por isso que eu insisto com as minhas alunas, não se preocupe em ter rede social, não se preocupe em ter site, não se preocupe em ter logomarca, não se preocupe em ter nome da empresa. Quem está começando, o único exclusivo de vocês tem que ser conseguir clientes. Depois que você atendeu 3, 4 clientes, aí sim você começa a pensar que nome que você vai usar, se vai fazer logo, qual rede social se adequa mais ao nicho, ao tipo de cliente que você vai prospectar e uma série de coisas. Então, essa é a ordem das coisas. Né? Sabe uma coisa que eu vejo, Camille? Muito também, assim, uma informação no mercado, falando, né? Que tem que prospectar pelo Instagram e tal. Eu até acho que o Instagram é uma boa ferramenta para você fazer isso. Mas você tem que saber também como você vai atuar, né? Exato. Dentro do Instagram. Mesmo. E aí, uma coisa que eu vejo bastante, inclusive com assistentes virtuais, elas criam os perfis delas e elas começam a falar da profissão. Às vezes eu entender que, assim, me dá o parecer que elas estão querendo ensinar outros assistentes virtuais. Né? E sendo que, na verdade, elas poderiam falar muito mais do trabalho que elas executam, mostrar, tipo, bastidores do trabalho. Para conquistar clientes, né? Isso acontece também com gestor de redes sociais, né? Mas a preocupação tem que estar outra. E aí, assim, abrir, sair, assim, expandir a cabeça é o que você falou.
onde que estão os clientes que contratam? Será que realmente estão dentro do Instagram? Né? Então, veja, eu tenho alunas com resultados excelentes de prospecção por Instagram. Então, falando um pouquinho de prospecção, olha, nós estamos abrindo a caixa preta aqui hoje também, falando um pouquinho de prospecção, e que eu considero as principais formas, até tem vídeo lá no YouTube, depois quem quiser dar uma olhada, de prospecção. Uma delas é sim no Instagram. Só que, gente, vocês não precisam usar todas as formas, vocês vão escolher as formas que vocês se dão melhor, porque eu tenho aluno que todos os clientes vêm do Instagram, travadinha, não sei se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, me deem um alô aí. O meu, você tá me vendo, tá? Tá normal? Deu uma travadinha, mas eu não sabia se vocês estavam me ouvindo. Eu tô ouvindo normal. Beleza. Alunas que tem todos os clientes vindo no Instagram. E tenho alunas, gente, que levaram 1 ano e meio para criar seu Instagram, porque elas não tinham tempo de tanto cliente que elas tinham sem ter Instagram. Então, cada pessoa vai encontrar o melhor formato que você vai se adaptar melhor para prospectar, né? Outras formas, além de Instagram, a gente tem outras redes sociais, né? Lembrando do LinkedIn, que no caso de assistentes virtuais pode ser muito proveitoso. A gente tem a prospecção por telefone, que muita gente acha que está morta, mas não está. Você pegar o telefone e ligar, dá resultado, porque, gente, um direct a pessoa pode não te responder. Um e-mail a pessoa pode não te responder, mas o telefone da empresa ele sempre precisa ser atendido. Então, ele continua sendo um canal válido de prospecção. E outro que a gente não pode deixar de falar são as plataformas de trabalhos remotos, né, Ju? Então, desde Workana, freelancer.com, Upwork, a própria Just Virtual. Então, são assim as formas que eu vejo. Que eu gosto muito, que agora vai estar um pouco abalada por conta de coronavírus também, são os eventos presenciais, né? Então, dependendo do nicho, dependendo dos serviços que vocês forem prestar, os eventos presenciais são excelentes para fazer prospecção de clientes. E sabe o que eu acho? As pessoas esquecem um pouco do mundo offline, né? Dos negócios locais, dos eventos, e que é uma oportunidade gigante delas estarem clientes. Exatamente, é uma super oportunidade. Porque assim, gente, as pessoas não compram o serviço, elas compram você. Eu acho que tanto como assistente virtual, como gestor de mídias, as pessoas compram a pessoa. Então, toda a confiança e todo o teu trabalho de comunicação tem que ser muito focado em você como pessoa. Gente, tá todo mundo falando, né? Que eu tô gravando. Eu acho que eu vou colocar aqui no 4G. Espera aí que eu vou colocar no 4G. Aí, vamos ver. Vamos ver. Aí, nossa, parece que melhorou. Parece Gente, que melhorou. Não entendo essa internet aqui da minha casa. Tava aqui falando, Ju, da questão dos clientes não contratarem nossos serviços, eles contratam a gente, né? Porque eles compram a gente como pessoa. Então, por isso que os eventos presenciais e a própria prospecção presencial, como alguém colocou ali, tem muitas alunas que o primeiro cliente foi um comércio do bairro, foi a padaria da esquina, foi o salão de beleza, enfim, então não dá também para deixar o offline de lado, mesmo sendo uma profissão totalmente remota, né? E eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, tá? Super recente. Quando eu criei esse perfil, eu criei com o nome de Trabalhe Remotamente. Foi em abril do ano passado que eu criei esse projeto, né? Porque eu trabalhava de forma já remota, já um bocado de tempo, sou gestora das redes sociais da Workana, e aí muita gente me pedia dica, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo e tal. Aí eu falei, bom, então eu vou começar a falar disso dentro do meu Instagram. E aí,
quando foi agora, no final do ano, eu conheci o David e a Andressa, que eles estão aqui na live, e aí a gente começou a falar a respeito de um curso, de uma mentoria, tal, né, para falar de redes sociais. E aí ele falou assim, Juliana, você tem que tirar esse trabalho remotamente, as pessoas precisam ver a tua cara, você precisa colocar o teu nome, porque com o trabalho remotamente, você tem um baita de um conteúdo, uma baita de uma experiência, mas esse nome não conecta. E Não aí, conecta com as pessoas. quando eu fiz a mudança, vocês não têm ideia da diferença que foi. Porque Sim. as pessoas viram a minha cara, as pessoas viram o meu nome, quem estava por trás do perfil. E assim, foi uma mudança drástica da água para o vinho em questão de engajamento, em questão de troca mesmo de experiência. Então, assim, eu estou compartilhando uma experiência com vocês que aconteceu há menos de 2 meses. Então, isso que a Camille está falando é tão verdade, é uma dica assim de ouro mesmo, sabe, Camille? Porque eu vejo mesmo. Eu estava nessa situação de estar ali por trás de um nome e eu não sou uma empresa, eu sou uma pessoa, né? E eu entendo assim, Ju, que mas se eu criar um perfil com nome, vamos lá, assistente para médicos. Legal, vou criar um perfil com esse nome. Pode ser que os médicos me achem mais fácil, pode ser que isso, pode ser que aquilo, mas fica absolutamente impessoal. Então, que tipos de resultados será que você vai ter com um perfil desse? Será que não vale a pena você criar uma coisa que seja mais pessoal e aí criar um conteúdo muito direcionado para os médicos, usar hashtags estratégicas, seguir médicos, começar a comentar nos posts deles, fazer relacionamento, para daí sim os médicos virem até você de uma forma muito mais pessoal e com confiança. Ninguém mais quer saber de um trabalho robotizado, né? Cada vez mais as pessoas estão interessadas no humano mesmo. Não, e aí você comentou, né, dessa parte da estratégia. É por isso que é legal, quando você chega nesse ponto de você falar assim, não, agora eu vou nichar, agora eu vou falar sobre um determinado assunto. Por isso que é legal você continuar essa especialização e aí partir literalmente por uma gestão de redes sociais. Porque Exatamente. essa robustez de você saber como gerar conteúdo, como você vai pesquisar conteúdo, como você vai pesquisar essas hashtags, como é que você vai construir uma estratégia de hashtag, né? Então tem muita coisa que pode ser feita para complementar aí e você partir para essa próxima etapa. Exato. No meu curso, por exemplo, né, o módulo 4, ele é totalmente voltado a conquistar clientes. E tem, inclusive, uma aula de Instagram para negócios. Ele é a base para a pessoa começar a criar um Instagram dela. Depois que ela já atendeu alguns clientes e ela definiu, não, vou de Instagram, eu dou a base ali em uma aula. Mas é lógico que se ela definir, não, vou focar 100% das minhas fichas no Instagram, ela vai precisar se especializar e estudar um pouco mais para entender essas estratégias, né? Mas, assim, só ferramenta e só estratégia sozinha, sem experiência, sem ir para ação mesmo, na minha opinião, acabam não te ajudando muito, né? A gente fica ali muito no plano das ideias e não vai para ação. Por isso, de novo, essa importância de atender alguns clientes antes de realmente começar a divulgar. Eu entendo que muitas vezes é a rede social, é o teu site, é a tua logomarca que vai materializar esse teu sonho de trabalhar em casa, que a gente tem muito isso, né? Esse sonho, eu tenho uma empresa, hoje eu trabalho por conta própria, e essas coisas materializam, mas elas não são importantes no começo, né? Sim, sem dúvida. E aí, se você tem realmente assim, esse sonho, você pode materializar através de uma assinatura de e-mail, você pode fazer uma papelaria personalizada, você pode fazer algumas outras coisas, mas, gente, olha, como experiência mesmo, assim, colocar o meu nome, colocar ali o meu rosto, fez uma diferença absurda, muito, muito, muito. Sabe? Eu imagino que para quem é assistente virtual, faz também, lógico que vai fazer toda essa diferença. Pessoas perguntar, mas como que o cliente vai confiar em mim para fazer o financeiro? Ele tem que saber quem é você, né? E isso
é só explicando para ele quem você é. Por isso que eu digo também, Ju, tem pessoas que não vão conseguir estar aqui no Instagram fazendo stories. É muito longe da natureza delas. Uma coisa é a gente ir se superando sempre, se esforçando para acabar com as nossas limitações, mas outra é a personalidade de cada um. Sim, Então, e aí eu até vou entrar então numa questão, você falou uma coisa legal, olha só. Às vezes a gente fala assim, porque eu vou lá, eu vou criar um perfil no meu Instagram e tal, e aí eu vou captar clientes, né? Então, vamos lá. Se você não entende de como é que funciona uma estratégia por trás ali do teu perfil, uma estratégia de criar conteúdo, de gerar engajamento, de ter alcance, de ter impressões, de ter uma série de coisas, você não vai colher bons resultados. Então, talvez aquele canal não seja o mais certo para você se você não se aprofundar. E aí, talvez, se você se aprofundar nesse assunto, você não vai acabar fazendo o trabalho que você tem que fazer. Isso. Né? É bem complexo, assim. Um ponto que eu pego muito para as assistentes virtuais é a questão do discurso de vendas, né? Eu vim de vendas, né? Eu já vendi diversos tipos de produto. Então, para mim, é muito claro que um discurso de venda bem construído é a base, inclusive, do que você vai comunicar nas redes sociais, né? Um bom discurso de vendas, ele vai te dar um slogan. Um bom discurso de vendas vai te dar argumentação para conversar com o teu cliente. Essa argumentação vai servir para posts também. Então, tá tudo interligado, gente. Criar um Instagram e sair fazendo, não... Assim, não vou dizer que não dá resultado. Pode ser que alguém tenha algum resultado com isso. Sim, né? pode ser. Mas sozinho, não, né? E sabe o que mais que eu ia te perguntar, Camille? Quando, assim, as pessoas começam, né, a fazer, começar a trabalhar com assistente virtual nessa área de marketing, elas têm essa visão, assim, o assistente ele faz isso, o gestor de redes sociais ele faz aquilo outro. Eles têm noção dessa complexidade? Porque, assim, eu vejo do meu lado que tem muita dúvida, muita fica dúvida. Ainda continua meio embananado ali no meio de campo. Até uma coisa que eu conversei outro dia com a Elô, né? Uma outra dúvida que tem, sabe o que é? As pessoas não sabem a diferença, por exemplo, de fazer uma gestão de tráfego orgânico e pago. Então, é tanta dúvida que tem ali no meio do caminho, né? Sobre o que cada um faz e tem muito essa preocupação, assim, quando a pessoa está entrando, por exemplo, agora nessa turma de mentoria que eu abri, de mostrar para ela, olha, o gestor ele vai abraçar uma parte bem estratégica, ele pode chegar na parte operacional também, mas aqui a gente vai ser, vamos dizer assim, a cabeça do negócio, né? Então tem que estar ali bem focada em questões de métricas, de pensar numa fotografia maior, né? Porque tá ali entender muito do cliente, entendeu? Eu vejo assim, o que acontece lá no curso, já no módulo 2, é onde as alunas começam a entrar em contato com os clientes, porque precisam entender esse universo de cada cliente, né? De cada nicho. Para entender esse universo, é através de uma conversa com o cliente. E aí, nessa conversa, muitas vezes, a maior necessidade dos empreendedores hoje é redes sociais. E aí, as alunas voltam para mim nas mentorias de quarta-feira, que toda quarta a gente está online, né? Para tirar dúvidas, voltam falando, Camille, o cliente me pediu redes sociais, mas eu não sei o que eu faço. Eu geralmente digo, não faça nesse momento, porque para cuidar de redes sociais você tem que se especializar. Agora, se ele quer que você agende post, faça pesquisa de conteúdo, ou que você poste mesmo para ele sem necessariamente agendar, que você responda os comentários, que você atue ali pelo direct, perfeito, mas criação de conteúdo tem que vir de uma estratégia. Gente, postar conteúdo aleatório só para dizer que está postando não traz resultado. Não, e não traz mesmo. O que vai acontecer, o que eu vejo, né, que vai acontecer assim, num curto espaço de tempo. O cliente ele vai esperar um resultado, ele não vai ter, e aí você acaba até destruindo esse relacionamento, porque
vai ser algo que não se sustenta. E eu, E até, eu particularmente, vou mais longe, Ju, até queimando a profissão. Porque esse cliente vai falar, meu Deus, nunca mais quero contratar uma assistente virtual. é verdade, é verdade. E você sabe que eu tenho assim clientes que estão comigo, o mais novo que está comigo está há um ano e meio, acho, um ano e meio. Nossa, Eu gosto de relacionamentos bem de longo prazo, sabe? Porque é onde você consegue ali até fazer um trabalho melhor, um trabalho mais profundo, entender já o que deu certo, o que não deu certo, porque, gente, tem coisa que a gente aplica e dá errado. Nem tudo dá certo, né? Às vezes você vai ali numa tentativa e erro também. Principalmente quando você está assumindo um novo cliente. Mas aí você tem que ter justamente esse conhecimento para você poder fazer as trocas necessárias, aí, tipo, trocar a roda com o carro andando, entendeu? Porque não dá para exato. pegar e falar, ah, não, e agora o que eu faço? Eu desespero e largo o cliente na mão. Não dá para fazer isso. Então, assim, é importante quem quer entrar nessa área entender que existe um trabalho bem complexo por parte aí do gestor, mas que esse gestor ele precisa também do assistente De virtual assistente, exato. e vice-versa, né? Uhum. E que todo mundo pode começar como assistente virtual, e depois se tornar um gestor, depois se tornar um criador de conteúdo, que também tem essa diferença, né? Entre o gestor e o criador de conteúdo, que você estava explicando aí, né? Sim. E aí, assim, isso é interessante, porque, assim, eu, por exemplo, eu sou redatora. Depois que eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu fui estudar bastante. E aí, fiz um curso para entender o Google CEO. E aí, quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, isso aqui vai tipo, eu vou ganhar o mundo com isso, porque eu entendi o quão era importante o CEO dentro de uma estratégia de conteúdo, ainda que dentro das redes sociais. E aí uma coisa acabou até surgindo dentro da outra. Hoje eu sou redatora, eu escrevo para diversos blogs. Inclusive, você sabe que, olha só que interessante, vou te contar então uma coisa interessante. Até hoje, um dos artigos da Urcana que mais bombam é um que eu escrevi sobre assistente virtual. Ah, que legal! Vou procurar. Depois eu vou te mandar o link. Então, assim, Então, eu já escrevi vários artigos e eu observo muito tudo o que acontece aqui dentro das redes sociais. Eu escrevo bastante a respeito de marketing, de ferramentas, enfim. Até hoje, quem quiser dar um pulinho lá no link quem quiser dar um pulinho lá no meu LinkedIn, eu escrevi hoje um artigo falando sobre o algoritmo, se ele é seu amigo ou se ele é seu inimigo. Porque todo mundo legal, fica muito assim, bom. porque o algoritmo do Instagram, É, cara, ele não é o nosso inimigo, ele tem que ser nosso amigo. Mas para isso ele ser mesmo. nosso amigo, a gente Tem que precisa saber. conhecer ele, Isso. né? Então, É, assim, amizade sem conhecer não existe, né, Ju? não Primeiro a é? gente se conhece, depois a gente fica amigo. Então, assim, você precisa conhecer todas né, o que pode engrandecer o seu trabalho. E o meu foi dessa forma. Foi conhecendo a respeito de CEO, e aí fui incorporando mais coisas, e isso me deu uma grande robustez aí para o meu trabalho, né? Então, o que eu vejo hoje, inclusive, você sabia que existem pessoas que fazem são estrategistas para redes sociais e que fazem só o calendário editorial, não faz mais nada. Só cuida de copy, de montar estratégia de hashtag, sabe, de dizer mesmo, olha, É, o que eu vejo é que tá cada vez mais dividida a coisa, né, Ju? Cada vez mais pessoas se especializando a fundo em uma área. Primeiro sim, conhecendo o geral e depois se sim. especializando a fundo em uma área, né? Sim. Ó, me perguntaram aqui de onde eu sou. Eu sou de São Paulo, mas tem 4 anos que eu moro no interior de São Paulo. Eu moro, Ai, que delícia. eu moro em Tremembé, que, aliás, ontem ficou super famoso na mídia, né? Aliás, sempre é por causa dos presídios, mas ontem teve uma rebelião grande aqui. Ah, Inclusive, eu fiquei trancada ontem, a gente ficou trancado em casa, porque, enfim, imagina o susto, né? Preocupação. não, foi uma situação bem ruim, mas eu moro em Tremembé, estou a 130 quilômetros de São Paulo. Que mais? A Carla perguntou qual a diferença entre assistente e gestora.
Carla, eu não sei se você chegou agora ou se já estava lá atrás, né? Mas o assistente, ele faz essa parte mais operacional e o gestor, ele faz a parte mais estratégica do negócio. E os dois podem trabalhar perfeitamente juntos, tá? Juntos. É. E Aí pode vai ser, ser inclusive, até... uma evolução da profissão, né? Sim, sim, sim. E é até legal, assim, para quem é gestor, ter mapeado, né, um O assistente que que virtual. pode ter, o que que pode delegar para uma assistente, né? Isso é Sim, muito interessante. A gente tem, inclusive, assistentes virtuais que trabalham com influencers, que, inclusive, fazem a parte de procurar perfis chaves para fazer parcerias. então, olha só que interessante. Mas aí, geralmente, quando vai fazer uma parceria, aí quem que entra muitas vezes em ação por construir um bom media kit ou uma carta de Sim, apresentação, aí geralmente é um copywriter, né? É uma exato. pessoa especializada aí Ai, na gente, carta de vendas, em alguma coisa assim nesse sentido. desculpa, eu tô bocejando aqui. Mas esse horário eu já começa. Começa a cair a produtividade, né? É, Você tá há quantos dias aí em lançamento? a gente tá desde o dia 9. Então foram muitos dias de loucura e acordando cedo, inclusive sábado e domingo. Sábado minha filha foi acampar, 5:30 da manhã a gente estava de pé para levar ela. Domingo, pequenas empresas, grandes negócios. Começa às 7:30 da manhã, então. Mas enfim, logo vai chegar o próximo fim de semana e eu vou descansar. Ó, a Suyan está perguntando, já fiz site simples na Wix para alguns clientes de pequenas empresas. Isso inclui no serviço de assistente virtual ou de social media? Ó, o social media ele não faz sites, tá? Ele fica focado mais nessa parte estratégica mesmo das redes sociais. Agora, você pode incorporar isso como um adicional no seu serviço. É, eu também vejo muitas assistentes que, no caso assim, de sites simples, de Wix, por exemplo, é um serviço que elas rapidamente podem executar para um cliente, que vai trazer já todo o conteúdo pronto e elas vão fazer essa montagem, porque mexer no Wix hoje, gente, é praticamente montar um PowerPoint, né? Porque ele é É, muito fácil de é de mexer. bloco, né? Que vai construindo, né? É, isso mesmo. Aí eu acho que é mais um trabalho mesmo para um assistente virtual. E aí, se você vai se especializar em ser uma gestora de redes sociais, você pode agregar isso como um plus aí no seu portfólio. Eu também Exato. faço isso, né? Assim É o que como a eu gente faço... conversou no comecinho da live, né, Ju? Não é assim, não é isso aqui é essa profissão, isso aqui é essa profissão, porque a gente está no meio dessas mudanças constantes, essas profissões são todas novas, mudou muito, né? Desde o tempo que o pessoal tinha que fazer publicidade e propaganda para trabalhar com esse tipo de coisa, que hoje é o que um gestor de mídias faz, né? Hoje você não precisa fazer uma faculdade, ficar lá 4 anos estudando. Ontem uma pessoa me respondeu por direct que não ia entrar nessa turma no curso agora porque ia fazer a pós em processos administrativos. Quase que eu falei para ela, filhinha, você vai gastar realmente todo esse dinheiro que você vai gastar numa pós, toda essa energia que você vai gastar numa pós, para depois ficar praticamente na mesma, Não, gente. porque o conteúdo que é ensinado hoje nas instituições de ensino, e aí pode me dizer, pode trazer Shark Tank, pode trazer o tanto de famosos que forem para dar essas aulas, o que vale hoje é a aplicação prática do conteúdo que você está aprendendo. Por isso que tem que aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. A gente sabe que uma pós-graduação não permite isso, né? Não, quando eu vejo assim, as pessoas falando, porque eu vou fazer uma pós, para não sei o que eu vou falar. Não, gente, para tudo. Porque, assim, lógico que a pós ela vai te dar aí uma bagagem e tal, mas você quer mesmo colocar a mão na massa? Faça algum outro curso de especialização que vai te dar praticidade e velocidade. Porque Exato. a pós você vai levar 1 ano e meio para terminar, a menos que seja uma especialidade tipo da área médica. Ou, Claro, ou que sabe? você queira seguir carreira acadêmica, eu que sei, que você queira, sei lá, pesquisar um assunto específico, né?
Mas eu, na semana passada, eu escutei também, quando eu estava com o carrinho aberto, eu escutei isso de algumas pessoas. Ah, não, porque eu vou focar, vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós, né? Aí eu falei, ai, cara, você quer que eu... Dá vontade de falar assim, você quer que eu te dê a boa notícia agora? Ou, aliás, a má notícia agora ou depois que você terminar, né? É. Assim, você quer se especializar? Uma dica minha, você quer buscar um curso de algo para você investir, assim, um bom dinheiro? Vai estudar idiomas, porque, gente, com esse trabalho remoto hoje em dia, você consegue atender clientes não só do Brasil. Se você tem No inglês, mundo você todo. atende clientes de fora, espanhol, você atende clientes de fora. Então, olha, eu, por exemplo, eu atendo a Orkana, o time inteiro é lá da Argentina, eu tenho que falar espanhol com eles o dia inteiro, né? Aham. Eu já atendi clientes dos Emirados Árabes, já atendi clientes dos Estados Unidos. Então, Que por quê? demais. Porque eu falo outros idiomas. Aham. Então, assim, vai se especializar em algo? Quer gastar dinheiro? Então, vai fazer um curso de idioma, Exato, a gente tem né? tido muita procura de assistentes bilíngues e olha aí, Suyan fazendo curso e voltou para o inglês. Que bom, Suyan, vamos Legal. precisar de você em breve, porque a gente tem uma procura muito grande na Just de assistentes bilíngues que a gente não está conseguindo nem suprir hoje, né? Tá vendo? É. Então, bora estudar inglês, galera. Não, e assim, gente, tem muitos investidores que chegam no Brasil e eles procuram profissionais aqui do Brasil. Da mesma forma como a Orkana, quando ela precisava de um gestor de redes sociais aqui no Brasil, eles não foram procurar na Argentina, eles procuraram alguém aqui, mas era alguém que falava espanhol. Então, quer dizer, isso me abre muitas portas, muitas, Sim. e sempre abriu. Aham. E Né? vai continuar abrindo, né? Sim, sem dúvida, porque quer que eu faça alguma coisa em inglês, eu faço, quer que eu faça. E teve até uns dias atrás que o Beto, que é o meu companheiro, ele cuida das redes sociais da Orkana para a Latam, ele saiu de férias. Aí ele falou, Juliana, você fica então com as redes? Então eu fiquei cuidando das redes da Ásia, da Latam e de português. Eu fiquei com os 3 idiomas. Mas Nossa. foi punk. Mas quer dizer, por que eu pude assumir esse trabalho? Porque eu falava esses idiomas, né? Então, isso, gente, sempre, sempre, sempre vai te abrir portas. Não, não importa o que você queira fazer. Uhum. Isso Né? mesmo. Ah lá, ó, mais uma, ó, Camille. Trabalha Fala 7 inglês, sou anos, em busca secretária dessa vontade. executiva. Que legal, gente. Indo para o Canadá, arrasa. Ó, Melissa. onde eu faço Sheila, curso de falo inglês inglês e sou online. secretária. Trabalho há 7 anos. Estou na busca dessa novidade do virtual para minha vida. Hoje é a Hoje é oportunidade, o seu então, dia. Sheila. Hoje é a sua oportunidade. Termina aqui, já vai lá no perfil da No- Camille, porque o Já caminho dela faço a está aberto. inscrição. E aí, curso online. Sim, você pode fazer curso online. Olha, hoje, com relação a infoprodutos, o que mais cresce é o mercado de idiomas. Então, vai Ah, ter muito curso bom por aí. Muito, tem. muito, muito que você vai aprender com bastante facilidade. Sim. Inclusive, já fica o convite aqui para quem quiser saber um pouquinho mais como é que é a realidade de um cliente, o ponto de vista de um cliente que tem uma assistente virtual. Amanhã, meio-dia, no Instagram da Just, vai estar uma cliente nossa que tem um curso online de inglês, uma metodologia super legal, e ela trabalha não só com uma, mas ela tem 2 assistentes virtuais da Just. Ela vai contar um pouquinho dessas experiências de como é trabalhar com uma assistente virtual, né? Isso é muito legal também de ouvir o lado do cliente sempre, né, gente? Muito legal. Ó, a gente tem 1 minuto, 2 minutos aí de live. Seguinte, um pouquinho antes da gente entrar, eu falei para Camille, eu estava no supermercado antes de vir para casa, e aí, em função aí de toda essa demanda e tal, eu estava pensando da gente fazer alguma coisa, um webinar, alguma coisa para mostrar para o pessoal algumas ferramentas do trabalho remoto, para ajudar mesmo aí, vamos falar de fortalecer esse rolê aí do pessoal que está numa situação delicada de não saber como trabalhar de forma remota. Daí ela falou assim, eu estou super ocupada, mas tem uma pessoa da minha equipe, acho que sua sócia, né? Sim, uma das minhas sócias. E aí, queria saber o que vocês acham, se vocês gostariam de estar aí. Vou pensar em mais pessoas também. Vou depois trocar uma ideia com a Camille. Vou pensar em Sim, mais sim, pessoas sim. que podem aí complementar um trabalho nesse sentido.
Porque é isso, o mundo virtual, gente, ele chegou e é um caminho sem volta. Esse coronavírus, ele veio para... Ele só veio acelerar, eu acho, né? Dar um tapa mesmo, assim, sabe? Na cara de todo mundo e mostrar que, olha, existe esse mundo e ele é um mundo sério, é um mundo que supre as necessidades, né? Traz resultados, né?